E aí, fãs de MMA? Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de história e dessa vez sobre o atual campeão peso leve do UFC, Khabib Nurmagomedov. Vale ressaltar que esse vídeo foi feito antes de sua luta contra Justin Gaethje no UFC 254. Então, se depois eu precisar adicionar mais fatos à história, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov nasceu no dia 20 de setembro de 1988, na pequena cidade de Sild, localizada no topo das montanhas do Daguestão, na Rússia, que ainda se chamava União Soviética na época. Khabib era o segundo dos 3 filhos de Abdulmanap e Fatima Nurmagomedov, que eram islâmicos. Na infância, o russo viveu em tempos de guerra e violência, pois o Daguestão estava sendo invadido por um grupo islâmico militar da Chechênia, que pretendia criar o Estado Islâmico independente do Daguestão. Na época, era bem comum ver tanques de guerra dos militares chechenos rodando pelas ruas, e ouvir explosões e tiros a qualquer hora do dia era também algo bem comum de acontecer. Apesar da crise ter sido controlada pelas forças militares russas, a criminalidade do Daguestão continuava nas alturas, e para tentar impedir que os jovens entrassem no mundo do crime, o governo criou programas sociais para incentivar as crianças daguestanesas a praticarem esportes. Aqueles que seguissem por esse caminho receberiam um auxílio financeiro do governo. Mas não foi por isso que Khabib entrou no mundo das artes marciais. Na verdade, ele entraria de um jeito ou de outro, afinal seu pai era Abdulmanap Nurmagomedov, multicampeão nacional de judô, sambo, wrestling e era o treinador mais respeitado de todo o Daguestão, responsável inclusive pelo treinamento de combate corpo a corpo das Forças Armadas do Exército. Logo após ter se mudado com a família para a cidade de Kiroval, Abdulmanap transformou parte de sua casa em sua própria academia, onde recebia diversos alunos, incluindo as crianças que receberiam auxílio do governo. Como metade de sua casa era uma academia, Khabib passou uma grande parte de sua infância observando seu pai treinando e disciplinando seus alunos. Segundo Khabib, seu pai era durão, porém justo com seus alunos. Aos 8 anos de idade, o treinamento de Khabib finalmente começou, junto com aproximadamente 15 parentes de sua faixa de idade, e eles treinavam 2 vezes por dia, todos os dias da semana. E durante esses treinamentos, Khabib tinha que praticar wrestling contra filhotes de urso, que pertenciam ao seu vizinho. Em 2001, sua família mudou-se para Mahatkalar, onde começou a treinar wrestling aos 12 anos e judô a partir dos 15. Já aos 17, seu pai iniciou seus treinamentos de combate sambo, arte marcial russa que se assemelha ao MMA, incluindo formas extensas de golpes, incluindo quedas, chutes, joelhadas, socos, cotoveladas, finalizações no chão e até cabeçadas. Essa arte marcial foi desenvolvida e utilizada pelos militares, e Abdulmanap era um técnico sênior da Seleção Nacional de Combate Sambo no Daguestão, treinando vários atletas de Mahatkalar. Depois de iniciar o combate sambo, Khabib frequentemente entrava em brigas de rua, algo que deixava seu pai furioso e por isso ele recebia alguns corretivos do seu coroa.
Por ordens de seu pai, Khabib competiu em diversas modalidades de artes marciais. Ele foi bicampeão mundial e campeão nacional de combate sambo, campeão de grappling da Naga e campeão europeu de combate corpo a corpo das Forças Armadas. Após todas essas conquistas e anos de artes marciais, Khabib finalmente começou sua carreira no MMA aos 19 anos de idade, adotando o apelido de The Eagle, que significa a águia, animal que é símbolo da República do Daguestão. Sua estreia ocorreu no CSFU Champions League, na Ucrânia. Ele enfrentou Vusal Bayramog e venceu o combate por finalização no primeiro round. Em seguida, ele ingressou na Copa de Pancrácio e realizou 3 lutas de MMA na mesma noite, vencendo todas elas por decisão dos juízes. Após 3 anos de carreira, Khabib acumulou um cartel monstruoso de 16 vitórias e nenhuma derrota. Ele nem sequer perdeu um round em sua trajetória no MMA. E um currículo desses certamente chamaria a atenção do UFC, e foi o que aconteceu. Khabib Nurmagomedov assinou um contrato de 6 lutas e agora fazia parte da maior organização de MMA do mundo. E sua estreia ocorreria no dia 20 de janeiro de 2012, aos 23 anos de idade, durante o UFC On FX Gillard vs Miller. Seu oponente era o iraniano Kamal Shalouros, na categoria peso leve até 70 quilos. Algo que chamou a atenção desde o início era a peruca que o russo utilizava na cabeça durante a pesagem. Essa curiosa peça se chamava papaca e é uma espécie de chapéu-peruca muito utilizada pelos islâmicos no Daguestão. Khabib a utilizava sempre que podia, como forma de representar sua terra natal. Finalmente, dentro do octógono, o russo impressionou por dominar a luta com seu violento jogo de grappling e sua pressão constante. Por ter nascido e crescido em altas montanhas do Daguestão, seu ritmo e sua resistência cardiovascular também impressionaram o público, mas acabou sendo muito criticado por conta de sua trocação em pé. De qualquer forma, Khabib venceu o combate no terceiro round, aplicando uma finalização no iraniano. Após sua primeira vitória no UFC, o russo sabia que precisava de uma nova academia para se estabelecer no Ocidente e precisava também afiar sua trocação. Ele então ingressou na American Kickboxing Academy, também conhecida como AKA. Lá ele conseguiu aprimorar seu jogo em pé e começou a treinar com um certo trio de lutadores. Esse trio era formado por Luke Rockhold, Cain Velasquez e Daniel Cormier. Esse trio no futuro se tornaria campeão peso médio, campeão peso pesado e, no caso de Cormier, campeão da categoria meio pesado e peso pesado do UFC. Tudo parecia ótimo para a carreira do russo. Só faltava uma coisa: a presença de seu pai. Por causa de problemas em seu visto americano, Abdulmanap raramente poderia acompanhar o treino e as lutas de seu filho. Em seu segundo compromisso no Ultimate, Khabib teve o que pode ser dita como a luta mais complicada de sua carreira, que foi quando ele enfrentou o brasileiro Gleison Tibau no UFC 148. Apesar de ter sido um combate bem morno, Tibau surpreendeu ao conseguir se defender de todas as quedas de Khabib e até conseguiu quedar o russo uma vez. Apesar disso, Khabib passou a maior parte da luta controlando o brasileiro no clinch e conseguiu vencer o combate por decisão unânime dos juízes. Em seguida, Khabib faria sua primeira luta no Brasil, quando foi escalado para enfrentar Thiago Tavares em São Paulo. Durante a pesagem, o russo provocou a torcida brasileira com uma camisa bastante polêmica que dizia: "Se sambo fosse fácil, se chamaria jiu-jitsu". Apesar da ira da torcida local, Khabib não passou por muitas dificuldades e conseguiu nocautear Thiago Tavares ainda no primeiro round. De volta aos Estados Unidos, Khabib foi escalado para enfrentar o americano Abel Trujillo no UFC 160. Pela primeira vez na carreira, o russo teve problemas no corte de peso e ficou 1 quilo acima do limite da divisão. Sendo assim, o duelo ocorreria no peso casado e Khabib perderia 30% de sua bolsa. O duelo contra Trujillo foi marcado como uma das melhores performances do russo, que quebrou o recorde de mais quedas aplicadas em uma luta do UFC. Dentro de apenas 15 minutos, Khabib quedou o americano
21 vezes, ou seja, Trujillo era quedado pelo menos uma vez a cada minuto de luta. A luta foi para a decisão dos juízes e Khabib venceu por unanimidade. E com isso, Khabib conseguiu alcançar a marca de 20 vitórias e nenhuma derrota em seu cartel. Após mais uma vitória, dessa vez contra Pat Healy, por decisão unânime no UFC 165, em setembro de 2013, o russo era esperado para enfrentar Gilbert Melendez, mas o americano acabou recusando o combate. Então, Rafael dos Anjos, que viria a se tornar campeão dos leves no futuro, era o novo oponente de Khabib. Em abril de 2014, sem passar muitas dificuldades, a Águia conseguiu vencer todos os rounds e derrotou o brasileiro por decisão unânime dos juízes. Nesse ponto da carreira, apesar de não ser tão conhecido no ocidente, Khabib Nurmagomedov tinha uma verdadeira legião de fãs na Rússia, principalmente no Daguestão, e após 6 vitórias seguidas no Ultimate, os russos suplicavam para que Khabib disputasse o cinturão dos leves, contra o campeão da época, Anthony Pettis. Eles chegaram inclusive a criar a hashtag HabibTime, Hora do Khabib. Não só os fãs, mas também o próprio Khabib desafiou pessoalmente Anthony Pettis para disputar o cinturão. Só que infelizmente, Khabib não lutaria ainda pelo título. Em determinado momento de 2014, Khabib foi assistir a luta de um certo lutador irlandês. O nome desse lutador era Conor McGregor. O russo inclusive foi no seu vestiário para cumprimentá-lo. E lembra desse nome que já a gente vai falar bastante sobre ele. Ainda em 2014, Khabib foi escalado para enfrentar Donald Cerrone em setembro, uma luta que poderia deixá-lo bem perto do título. Só que infelizmente Khabib rompeu o ligamento do joelho e teve que se retirar do combate. Enquanto Khabib se recuperava da lesão, seu antigo adversário Rafael dos Anjos venceu Anthony Pettis e se tornou o novo campeão da categoria. Khabib foi novamente escalado para enfrentar Cerrone em maio de 2015, mas acabou sofrendo uma nova lesão no joelho e teve que se retirar mais uma vez. Após se recuperar da lesão, Khabib já tinha sua luta programada para dezembro de 2015. Ele enfrentaria o americano Tony Ferguson, também conhecido como El Cucuy, o bicho-papão. A luta chamava bastante a atenção dos fãs, pois muitos acreditavam que Ferguson era o oponente perfeito para vencer o russo. O bicho-papão era incansável, igual a Khabib, e tinha um jiu-jitsu muito perigoso. Então, se o russo tentasse quedá-lo, Ferguson poderia ameaçá-lo com várias finalizações de costas para o chão. Além disso, Ferguson era temido por suas cotoveladas, que fez todos os seus oponentes anteriores sangrarem, e curiosamente, Khabib nunca havia sangrado em toda sua carreira. Além desse casamento técnico, cada um vinha com 6 vitórias em sequência. Só que infelizmente um verdadeiro banho de água fria caiu sobre os fãs quando saiu a notícia que Khabib teve que ser retirado da luta após uma lesão na costela e foi substituído por Edson Barbosa, que foi derrotado pelo bicho-papão. Enquanto Khabib e Ferguson continuavam sua busca pelo cinturão, um novo nome invadiu a categoria para tentar capturar o ouro também. E esse nome era ninguém menos do que Conor McGregor, que agora era campeão peso-pena do UFC, e por conta de seu grande apelo comercial, na época ganhou a chance de desafiar o campeão dos leves Rafael dos Anjos para tentar possuir 2 cinturões ao mesmo tempo, um feito até então inédito no UFC. Khabib criticou duramente a escolha do UFC pelo fato que McGregor nunca havia enfrentado alguém da divisão antes. De qualquer forma, a luta entre Dos Anjos e McGregor acabou sendo cancelada, após o brasileiro sofrer uma lesão no pé. McGregor então enfrentou Nate Diaz e acabou sendo finalizado pelo americano. Agora, em abril de 2016, a luta entre Khabib e Ferguson foi remarcada, só que dessa vez foi Tony Ferguson que teve que ser retirado do combate por conta de problemas pulmonares. E faltando 9 dias para a luta, ele foi substituído pelo estreante Darrell Rocher. Por ter sido chamado de última hora, Rocher ficou acima do peso da divisão,
Só que curiosamente, Khabib também não conseguiu bater o peso e ficou até mais pesado do que seu adversário. De qualquer forma, a luta não foi cancelada e ocorreria em peso casado. Depois de 2 anos de lesões e fisioterapia, Khabib Nurmagomedov finalmente estava de volta ao octógono e simplesmente atropelou Darrell Rocher logo no segundo round. 2 meses depois houve uma grande mudança na categoria, o cinturão mudou de mão. Rafael dos Anjos foi nocauteado pelo americano Ed Alvarez, que agora era o novo campeão peso leve do UFC. E pelo mérito esportivo, claramente Khabib era o próximo desafiante ao título, ele era o primeiro do ranking. Só que havia um problema. Após se vingar e vencer Nate Diaz na revanche, Conor McGregor estava pronto para retomar sua missão de conquistar o cinturão dos leves. Ele desafiou Ed Alvarez, mas encontrou dificuldades em fechar o contrato, já que o americano pedia um cachê maior. Entre Khabib e McGregor, claramente o irlandês era a opção mais rentável e atrairia um público muito maior, então o UFC claramente estava interessado nessa opção. Só faltava o campeão aceitar o preço que foi proposto. E em uma manobra bastante polêmica da organização, o UFC mandou um ultimato para Alvarez. 2 contratos foram enviados, um para enfrentar Conor McGregor em novembro de 2016 no UFC 205 e um outro contrato para enfrentar Khabib Nurmagomedov na mesma data. A intenção dessa manobra era forçar Alvarez a aceitar a luta contra McGregor, que também recebeu um contrato assim como Khabib. Só que aí vem a grande bomba. O contrato do Khabib era falso. Não só o dele, mas aquele que o Ed Alvarez recebeu para enfrentar o russo também não valia nada. Eles eram apenas instrumentos para forçar, para encaminhar a luta entre McGregor e Alvarez. E sem saber desse detalhe, Alvarez assinou o contrato para a luta contra McGregor, já que era a mais rentável, e o duelo foi marcado para o UFC 205, o card mais importante de 2016, pois marcava o retorno da organização a Nova York após décadas de batalhas judiciais tentando a aceitação do esporte no estado. Apesar de sua completa insatisfação, Khabib aceitou enfrentar o americano Michael Johnson no card preliminar do UFC 205, o mesmo que Alvarez e McGregor. O russo não só finalizou Johnson de forma dominante, como também durante a luta, ele mandava recados para Dana White. Após massacrar Michael Johnson, Khabib deu início ao trash talk entre ele e Conor McGregor. I wanna stay humble, but I have to talk. Beginning of the year, he tap like chicken. End of the year, he fight for the title. Crazy. I wanna fight for your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. Mais tarde, na mesma noite, Conor McGregor derrotou Ed Alvarez e fez história no UFC. Ele era o primeiro campeão de 2 categorias ao mesmo tempo. Após a luta, McGregor abriu mão do cinturão dos penas para apenas lutar na categoria dos pesos leves. Ele também anunciou que sua namorada estava grávida e que ele ficaria um tempo fora para cuidar de seu futuro filho. Ao mesmo tempo, ele cobiçava alcançar conquistas ainda maiores, e junto com Dana White, os dois começaram a tentar negociar uma super luta de boxe contra o lendário Floyd Mayweather, um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Sabendo que McGregor não voltaria tão cedo, o UFC agendou Khabib Nurmagomedov contra Tony Ferguson, dessa vez valendo o cinturão interino da divisão dos leves. O duelo entre os dois estava mais emblemático. Khabib agora era o primeiro do ranking e vinha de 8 vitórias seguidas, já Ferguson era o segundo do ranking, mas vinha de 9 vitórias em sequência. Na época, os dois eram considerados as maiores forças da categoria, e dentre todos os atletas da divisão, parecia que apenas Khabib poderia vencer Ferguson e só Ferguson poderia vencer Khabib. Só que a luta foi cancelada pela 3ª vez após Khabib ser hospitalizado devido a problemas no corte de peso. Kevin Lee substituiu o russo, mas acabou sendo finalizado por Ferguson, que se tornou o novo campeão interino da divisão.
Enquanto isso, Floyd Mayweather e Conor McGregor realmente se enfrentaram em agosto de 2017, só que o irlandês foi superado pelo invicto multicampeão e sofreu um nocaute técnico no 10º round do confronto. Apesar da derrota, somando sua parcela nas vendas do pay-per-view, Conor McGregor faturou mais de 150 milhões de dólares em sua luta contra Mayweather. A bolsa fez com que McGregor se tornasse o segundo atleta mais bem pago do mundo em 2017, atrás apenas do próprio Mayweather e à frente de nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Jr. Só que após faturar a maior bolsa de sua vida, McGregor se afastou das mídias. Ele começou a investir em negócios paralelos e não dava sinais que voltaria tão cedo, apesar de continuar treinando. De volta ao octógono, Khabib enfrentou Edson Barboza em dezembro de 2017 e dominou completamente o brasileiro durante os 3 rounds do confronto, vencendo o combate por decisão unânime. Cansados de esperar pelo irlandês, o UFC tomou a decisão de retirar o cinturão de Conor McGregor e agendaram novamente Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov para abril de 2018, no UFC 223. Dessa vez, o vencedor da luta se tornaria o novo campeão peso-leve do UFC. E quando parecia que finalmente esses dois se encontrariam no octógono, Tony Ferguson sofreu um acidente e tropeçou num cabo dentro de um estúdio de televisão, logo após a gravação de uma entrevista, e esse tropeço simplesmente rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho do El Cucuy. Ferguson foi destituído de seu cinturão interino e foi substituído por Al Iaquinta, que enfrentaria Khabib Nurmagomedov. Só que o caos do UFC 223 estava apenas começando. Ainda na semana do evento, Khabib teve uma briga com Artem Lobov, o melhor amigo e parceiro de treino de Conor McGregor. O irlandês soube da confusão e, utilizando o passe de entrada de sua equipe do MetLife, McGregor entrou na arena do Brooklyn, junto com Lobov e pelo menos 20 pessoas. Enquanto isso, os lutadores do UFC 223 estavam sendo transportados em um ônibus da empresa. Furioso, Conor e sua gangue chegaram ao local e começaram a atacar o ônibus dos lutadores, exigindo que Khabib saísse de lá para enfrentá-lo. O ônibus começou a andar e Conor, descontrolado, arremessou um carrinho dolly nas janelas laterais. Khabib não foi atingido, mas outros lutadores acabaram se ferindo. Conor chegou a arremessar uma barra de ferro na parte traseira do veículo e logo em seguida fugiu do local. Mais tarde, Dana White se reuniu com os passageiros do ônibus e informou que Conor McGregor havia sido preso pela polícia de Nova York. Após todo esse caos, finalmente chegou a hora de Khabib Nurmagomedov disputar o tão sonhado cinturão do UFC. Levaram 10 anos de carreira, 25 lutas, 25 vitórias, 9 vitórias no UFC e várias lesões para que esse dia finalmente chegasse. Apenas uma pessoa estava tão concentrada na luta quanto Khabib, e esse alguém era seu pai, Abdulmanap, que assistia a luta de seu filho ao vivo da Rússia, pois não conseguiu resolver o problema de seu visto americano. Uma vez dentro do octógono, Khabib começou impondo seu jogo sobre Al Iaquinta e venceu todos os rounds do combate. O russo saía de sua estratégia algumas vezes para tentar a trocação, mas no soar do gongo nem precisava ouvir a decisão dos juízes, pois o resultado já estava bem claro. No dia 7 de abril de 2018, Khabib Nurmagomedov se tornou o novo campeão peso-leve do UFC, o primeiro russo em toda a história a conquistar o cinturão da maior organização de MMA do mundo. Lá na Rússia, um pai orgulhoso estava emocionado ao ver o cinturão dourado na cintura de seu filho. Os dois inclusive foram chamados para receber os parabéns do próprio Vladimir Putin, atual presidente da Rússia. Após ter sobrevivido a tempos de guerra, violência nas ruas, ter treinado diariamente desde criança, ter treinado com ursos e todas as outras adversidades sofridas, finalmente, Khabib Nurmagomedov estava no topo do mundo das artes marciais. Só que não havia como negar.
o caos causado por McGregor atraiu holofotes durante a semana da luta. Agora que Khabib era campeão, só se falava em uma eventual luta entre ele e o ex-campeão. De certa forma, o duelo fazia sentido, já que McGregor não havia perdido o cinturão dentro do octógono. Então muitos diziam que o irlandês ainda era o campeão moral da divisão. O UFC aproveitou o embalo e agendou o duelo entre o campeão Khabib Nurmagomedov e o ex-campeão de duas divisões, Conor McGregor. Nas coletivas de imprensa, Conor McGregor, conhecido por suas provocações e seu estilo único de entrar na mente do adversário, não segurou a língua. Ele menosprezou Khabib, xingou sua família, seu país, zombou de sua religião e ainda acusou seu pai de ser um terrorista corrupto. O combate entre os dois ocorreria em outubro de 2018 e, curiosamente, quem estava no mesmo card era Tony Ferguson, que lutaria contra o ex-campeão Anthony Pettis, retornando a lutar bem antes do que os médicos haviam recomendado. Com a arena dividida entre irlandeses e russos, Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor finalmente estavam cara a cara dentro do octógono, e a maior luta de 2018 estava prestes a começar. No primeiro round, Khabib rapidamente se lançou nas pernas do seu rival. McGregor surpreendeu com sua flexibilidade e conseguiu se defender bem. O russo não desistiu da pegada e levou o desafiante até a grade, onde finalmente conseguiu colocá-lo de costas no chão e manteve a posição até o final do round. No segundo round, Khabib desferiu uma potente mão direita que levou o irlandês à lona. O russo aproveitou o momento e conseguiu arremessar McGregor no chão. Logo em seguida, ele conseguiu uma posição de vantagem e desferiu dezenas de golpes pesados no seu adversário. McGregor sobrevive à tempestade, mas já apresentava sinais de cansaço. Já no terceiro round, Khabib adotou uma estratégia arriscada. Ele decidiu manter a luta majoritariamente em pé, onde o irlandês tinha vantagem. Provavelmente se tratava de um plano arriscado para esgotar o desafiante, mas de qualquer forma, McGregor acertou os melhores golpes e pela primeira vez em toda sua carreira, Khabib havia perdido um round. Quarto round, McGregor está ainda mais cansado e o russo se aproveitou disso. Ele conseguiu rapidamente a queda e começou a avançar as posições, agora com mais facilidade devido ao cansaço do irlandês. Khabib finalmente estava nas costas do adversário e agarrou o pescoço de McGregor em um mata-leão mal encaixado, só que a pressão que o russo estava aplicando na mandíbula era demais para o irlandês suportar, e ele não tinha escolha, a não ser bater em desistência. Vitória de Khabib Nurmagomedov. Para evitar que Khabib apagasse o irlandês, Herb Dean prontamente separou os dois. Transtornado pelo momento, Khabib disparou contra seu oponente derrotado no chão. Só que ao mesmo tempo, o treinador de jiu-jitsu de McGregor, Dillon Danis, estava do lado de fora do octógono e começou a mandar xingamentos e provocações para o campeão. E em um ataque de fúria, o russo subiu a cerca do octógono e pulou em cima de Dillon Danis e toda a equipe de McGregor. E agora, tudo estava fora de controle. A equipe de Khabib pulou dentro do octógono e começaram a agredir McGregor. Um outro membro chegou por trás e acertou o rosto do irlandês, que foi protegido pelos seguranças. Khabib foi contido pelos agentes presentes e foi acalmado pelo seu melhor amigo Daniel Cormier. Mais calmo, Khabib implorou para receber seu cinturão e disse que aceitaria ir para a cadeia se fosse necessário, mas que ele precisava receber seu cinturão. Enquanto isso, McGregor foi escoltado para fora da arena. Khabib ainda estava implorando pelo seu cinturão, mas Dana White negou, temendo que as pessoas começassem a jogar objetos dentro do octógono. Sendo assim, Khabib foi escoltado para fora da arena e Bruce Buffer leu o resultado da luta sozinho no octógono. Após a luta, Khabib pediu desculpas por suas ações, mas estava inconformado do porquê a mídia não estava tão espantada assim quando McGregor quase matou uma pessoa no ônibus. Khabib ainda disse que MMA não é sobre provocações ou xingar seu oponente, e muito menos a sua família. Ele prometeu então que tentaria tornar o MMA um esporte de respeito entre os atletas. McGregor não apareceu para a conferência de imprensa.
Após a luta, os dois lutadores receberam uma multa e foram suspensos. Khabib teve que pagar $500 mil e 9 meses de suspensão, enquanto McGregor pagou 50 mil e 6 meses. O duelo entre os dois quebrou o recorde de maior venda de pay-per-view da história do esporte, atingindo a marca de 2,4 milhões de pacotes vendidos, enquanto as vendas de ingresso quase totalizaram a quantia de 18 milhões. A vitória sobre McGregor alavancou como nunca a popularidade de Khabib. Agora não só na Rússia, mas no mundo inteiro havia fãs de Khabib Nurmagomedov. Mas claro que em sua terra natal, a torcida era bem maior. Khabib virou um verdadeiro ícone nacional. Várias salas de cinema e teatro ficaram lotadas para exibir sua luta contra McGregor. Mas havia uma pessoa que estava totalmente insatisfeita pelo que viu após a luta. E esse alguém, claro, era Abdulmanap, o pai de Khabib. Khabib, inclusive, afirmou que estava mais com medo da reação de seu pai do que ser preso pela polícia. Não sabemos ao certo o que aconteceu quando Khabib e Abdulmanap se encontraram, mas segundo o campeão, parece que ele levou outro corretivo do coroa. Como Khabib estava suspenso, o UFC decidiu criar um cinturão interino para a divisão. Originalmente, ele seria disputado entre Tony Ferguson e o campeão dos penas Max Holloway, mas Ferguson estava passando por problemas psicológicos e familiares, então o americano Dustin Poirier assumiu seu lugar. Em uma luta bastante empolgante e acirrada, Poirier conseguiu derrotar Max Holloway e conquistou o título interino. Agora que havia 2 cinturões na divisão, era necessário haver uma unificação dos títulos, então o duelo entre o campeão linear e o interino foi marcado para o UFC 242, em setembro de 2019, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Agora livre da suspensão, Khabib contaria com a presença de seu pai no corner, já que ele não precisava do visto para viajar para Abu Dhabi. O clima entre os dois lutadores era bem diferente do que foi visto com McGregor. Os dois se elogiavam e se respeitavam sempre, e esse clima se manteve até o dia da luta. Com seu pai no corner, Khabib dominou o primeiro round do combate, aplicando diversos golpes pesados no solo. E tudo parecia ir conforme planejado, até que, pela primeira vez na carreira, Khabib balançou com um golpe do adversário. Rapidamente, o russo agarra as pernas de Poirier e consegue mantê-lo no chão até o final do round. O terceiro round começa e Khabib tenta novamente a queda, mas é surpreendido por uma guilhotina do americano. O russo consegue escapar e começa a avançar as posições no solo. E uma vez nas costas do americano, o mata-leão já estava encaixado, forçando Poirier a se render. Vitória de Khabib Nurmagomedov, que defendeu seu cinturão pela segunda vez e atingiu a marca de 28 vitórias e nenhuma derrota em seu cartel invicto no MMA. E além de tudo isso, colocou mais um sorriso no rosto de seu pai. Após a luta, Khabib foi cumprimentar Poirier e disse que ajudaria na sua instituição de caridade. Os dois trocaram as camisetas e o russo prometeu que doaria $100 mil e disse ainda para Poirier que ele é o lutador mais respeitado pela sua família. Após o anúncio do resultado, Khabib agradeceu ao seu pai e disse que esse tipo de respeito era o que ele queria para o MMA e seus atletas. Enquanto isso, Tony Ferguson estava de volta e venceu o americano Donald Cerrone no UFC 238. Agora Tony Ferguson e Khabib Nurmagomedov estavam empatados com 12 vitórias consecutivas no peso leve, a maior sequência de vitórias em toda a história da categoria. Cada um vem dominando a categoria dos leves desde 2012 e 2013, e nesses anos todos, ninguém foi capaz de parar nem Khabib nem Ferguson, e isso só dava mais ênfase à tese de que apenas um poderia vencer o outro. Pela quinta vez, Khabib Nurmagomedov foi escalado para enfrentar Tony Ferguson no UFC 249 em 2020. Na coletiva de imprensa, Ferguson trouxe o cinturão interino que ganhou em 2017 e fez o que McGregor não conseguiu fazer. Tirou o campeão do sério. Khabib chegou até a chutar o cinturão de Ferguson na encarada, e a expectativa para a luta estava maior do que nunca.
O homem que nunca sangra contra o homem que faz todos sangrarem. O homem que faz todos cansarem contra o homem que nunca cansa. O previsível, porém imparável, contra o talento imprevisível. Cada um com 12 vitórias em sequência e quase 8 anos de invencibilidade no UFC. Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson, a maior luta da história da divisão dos leves, estava prestes a acontecer. Até que... NHL regular season, MLB spring training, March Madness canceled. A pandemia do novo coronavírus foi um choque para todo o mundo. As ligas esportivas cancelaram seus eventos, os aeroportos impediam viagens internacionais e milhões de pessoas estavam sofrendo e até morrendo por conta da Covid-19. Não tinha o que fazer, a luta entre Khabib e Ferguson teve que ser cancelada pela 5ª vez. Só que alguns meses depois, o UFC 249 foi reagendado para maio de 2020, sem a presença do público. Mas como Khabib não podia sair da Rússia, Justin Gaethje entrou como seu substituto e enfrentaria Tony Ferguson pelo cinturão interino da divisão. Enquanto isso, Khabib sofreu o golpe mais doloroso de toda a sua vida. Abdulmanap Nurmagomedov, principal treinador, melhor amigo e pai de Khabib Nurmagomedov, faleceu aos 57 anos de idade, vítima da Covid-19. O mundo de Khabib foi completamente abalado. Ele perdeu o principal pilar de toda a sua carreira e de toda a sua vida. O mundo do MMA parou para prestar condolências ao treinador mais respeitado do Daguestão. No dia 9 de maio de 2020, Tony Ferguson enfrentou Justin Gaethje e após 7 anos de invencibilidade, o bicho-papão foi derrotado pelo seu compatriota, dando um fim à sua sequência de vitórias e, por enquanto, o fim de sua luta contra Khabib. Justin Gaethje agora era o campeão interino da divisão e precisava enfrentar Khabib para a unificação dos títulos. Só que após a morte de Abdulmanap, muitas dúvidas surgiram se Khabib teria forças ou vontade para continuar sua carreira. Dana White disse que não falou com Khabib desde o funeral de seu pai, afirmando que iria dar todo o tempo necessário para o russo pensar no futuro. Após meses sem notícias, Khabib postou um último adeus para Abdulmanap e confirmou que seguiria o plano de seu pai, que era lutar mais 2 vezes e finalmente anunciar sua aposentadoria com um cartel de 30 vitórias e nenhuma derrota. A luta contra Gaethje foi finalmente marcada e ocorrerá no dia 24 de outubro de 2020, no UFC 254, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Então é isso, pessoal, chegamos agora nos dias de hoje. Khabib e Justin Gaethje se preparam para a unificação dos títulos da divisão. Será que Khabib conseguirá cumprir o plano de seu pai? Deixe aí nos comentários qual a sua previsão para essa luta. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, foi um pouco mais longo do que os outros vídeos de história, mas eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, deixe aí seu like e já se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Eu peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA, então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.